Oi, meu nome é Pedro, eu sou do curso da Ciência da Computação. O dataset que eu utilizei é um ranking dos jogos com base nas suas vendas globais. Ele apresenta o nome do jogo, a plataforma, o ano de lançamento, o gênero e a editora. Os gráficos que eu utilizei, o modelo de gráfico que eu utilizei para representar meu dataset foi um trimap, um gráfico de barras e um gráfico de linhas. O gráfico trimap foi utilizado para demonstrar de maneira intuitiva os jogos, as plataformas, gêneros e editoras. O gráfico de barras foi utilizado para apresentar a venda dos jogos mais vendidos em todas as plataformas. E o gráfico de linhas foi utilizado para apresentar o nome dos jogos, respectivas editoras e vendas globais. No meu código eu importei a biblioteca Plotly, Pandas, defini o caminho do arquivo CSV contendo os dados a serem utilizados nessa variável df, criei um gráfico trimap utilizando os dados do dataframe df, utilizando a função trimap da biblioteca Plotly. Especifiquei a coluna Publisher, gênero, plataforma e nome do jogo, os valores como sendo as vendas globais, a cor como sendo o ranking, sendo o ranking mais alto o verde e o mais baixo o vermelho. Defini o título para o gráfico e fiz um update no layout mudando a fonte do texto e o tamanho. Nessa linha de código eu gerei um arquivo HTML contendo o gráfico e especificando o título e o nome do arquivo para salvar no computador. No gráfico de barras, eu defini o X como sendo o nome, Y como sendo as vendas globais e a cor como sendo a plataforma. Defini a orientação do gráfico de barras para vertical. O título, defini o título, o tamanho do gráfico, de altura e largura. E printei e gerei um arquivo HTML. O gráfico de linhas é a mesma coisa, defini o X como sendo a venda global, o Y como sendo o nome do jogo, a cor como sendo a editora. Coloquei marcadores no gráfico de linhas, gerei o título e mudei a fonte. E aqui, mesma coisa, gerei um gráfico HTML. Aí quando eu rodo o código no VS Code, ele abre os 3 gráficos no navegador. Aqui o gráfico trimap mostrando a editora do jogo, a plataforma, o console do jogo e o jogo em si. Dentro da caixinha que abre dá pra ver o ranking, as vendas globais, o nome do jogo e o console. No gráfico de barras eu coloquei cada jogo individual. Quando tem um jogo em cima do outro é porque são diferentes consoles que ele foi lançado. Então aqui ele foi lançado em um console do Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4 e fica um em cima do outro. E ao todo soma e as vendas globais deram 50 milhões. No gráfico de linhas eu tive um pouco de dificuldade para encaixar meu dataset, minha database, mas ele especifica o jogo, as vendas globais e a editora. E é isso.